Hoje nós vamos falar, fale mesmo assim. Acho que tem muito a ver com o que o irmão Paulo compartilhou com a gente. O Moisés, ele estava numa encruzilhada, ele achava que era o bambambam, né? Primeiramente, quando ele era o príncipe do Egito, então estava na mão dele poder, glória, dinheiro, riqueza, tudo. E ele pensava que era talvez o protagonista da libertação do povo de Israel, do Egito, né? Então, ele resolveu resolver a parada com suas mãos, né? E o que deu tudo errado, né? Ele queria ser o protagonista para tirar, libertar Israel das mãos do Egito. Ele acaba assassinando um egípcio, e isso resultou no exílio de 40 anos. Ele ficou 40 anos no esquecimento. E Deus, depois de 40 anos, ele não ficou apenas a observar o seu povo na opressão. O povo estava lá sofrendo porque o faraó, por meio do tamanho do povo de Israel, ele subjugou o povo na escravidão. E os clamores subindo a Deus. E Deus, finalmente, ele resolve ouvir a oração do povo de Deus. E ele vai de encontro, mais uma vez, ao Moisés. Moisés agora bem mais humilde, sem poder, sem glória, sem título, agora ali no esquecimento, quase nem mais falando a língua egípcia, ali tranquilo com sua mulher, sendo um pastor. Mas Deus achega até ele e chama mais uma vez: Moisés, talvez você não me conheça, eu sou Deus. E Deus, de uma maneira maravilhosa, ele aparece a Moisés numa sarça ardente. E Moisés falei: o que é aquele arbusto que está pegando fogo, mas o fogo não está apagando? Ele foi até lá. E ele teve o primeiro encontro com Deus. E pela surpresa dele, Deus fala a Moisés: Moisés, você vai voltar. E você vai libertar o meu povo lá no Egito. E Moisés ainda, um fracassado, né? Foram 40 anos para cicatrizar algo totalmente a besteira que ele fez lá atrás. E Deus traz de novo aquele fracasso, as limitações de Moisés, e ele coloca um desafio: vá lá, volte. Moisés, ele teve o direito de resposta. Fala: não, Senhor, manda outra pessoa. Eu não sei falar direito. Já esqueci toda a cultura egípcia. Não quero voltar para o meu pior pesadelo. O lugar onde eu assassinei, o lugar onde eu tive que fugir, o lugar do exílio, onde me colocou no exílio. Não quero voltar não, Pai. Manda uma outra pessoa. Mas Deus, né, esse é o tema de hoje, fale mesmo assim. Eu vou estar contigo. E eu vou fazer com que as suas palavras possam ser palavras convincentes para as pessoas que estão lá. Enfim, Moisés, com toda essa argumentação de Deus: não, vou lá, coloca essa mão direita, tira, virou leproso, coloca de novo, voltou ao normal, joga a vara virou cobra, pega de novo, virou vara. Ou seja, então é assim que Deus vai agir. Então eu tenho a plena convicção que eu posso voltar no meu maior pesadelo e libertar o meu povo da escravidão. E assim o faz. Ele volta, juntamente com Arão, porque de tanto chorar, ele colocou o Arão, o irmão mais velho, porque ele é bom de lábia. Estavam ali,
falar o plano de salvação para o povo de Israel, aleluia, aleluia. Né? Enfim, chegou o momento onde nós sairemos dessa opressão do Egito e o que Deus prometeu aos antepassados, que nós vamos viver na terra prometida. Finalmente, essa promessa, depois de quase 450 anos, vai se cumprir. Estavam todos jubilosos, alegres e falaram assim, vamos lá, agora vamos lá no faraó, vamos lá dar voadora, vamos lá, né, calar a boca do faraó e vamos ver o que vai acontecer. Essa era a euforia das pessoas, chegou agora, é agora, e milhões de pessoas dando, né, todo esse ânimo, essa euforia, vai lá, é agora, é hoje. Moisés vai lá com Arão, entrando ali com todo aquele jeito, agora não sou o mesmo cara lá de trás, agora eu sou emissário de Deus, todo cheio de si. Vou lá, faraó, eu tenho um recado do meu Deus, e por acaso é esse Deus que criou o universo, e eu tenho uma palavra para você. Aí faraó, diga. É o seguinte, esse povo de Israel que você submeteu à escravidão, nós vamos partir, no caminho de 3 dias, eles vão adorar o único Deus. Por favor, nos dê passagem, nos liberte. Olha só, né, que situação magnífica. Uma situação onde o faraó falou, nossa, é verdade, ele está vindo no poder de Deus, esse Deus que talvez ele está falando que é o criador do mundo, do universo. Nossa, eu preciso dar ouvido a esse Moisés. Mas não é o que acontece. Quê? O que você está falando? Você está maluco, Moisés? Esses tempos que você ficou no exílio, você virou caduco. Fica na tua. Eu não vou perder os meus escravos. Quer saber de uma coisa? Primeiro, um não para você. E para você calar a boca de vez, eu vou aumentar o sofrimento do seu povo. Os caras vão se ferrar por causa de você. E o Moisés, pensando que a coisa ia dar certo, pensando que ao proferir a palavra de Deus publicamente, o poder e a honra, a glória, os céus iam rasgar e a voz de Moisés ia soar como trovão que vai tocar no coração do faraó. Não foi isso que aconteceu. Meus queridos, não é isso que vai acontecer quando você falar de Deus para outras pessoas. Você vai ouvir um não. Quem é você para falar desse Deus? É se esse Deus existe. Quem é você? Eu vejo que você não tem autoridade para falar isso. A sua vida não condiz. Você é um loser. Quem é você para dizer isso? Quer ver? Para você calar a boca e voltar para o caminho que você veio, eu vou te fazer você sofrer mais. Vai trabalhar, meu irmão. Vocês são preguiçosos. Foi essa a reação, vocês são preguiçosos. Eu vou aumentar o trabalho de vocês. Vai trabalhar, vai se esforçar mais, como o irmão Paulo falou. Vai se esforçar, meu. Que mané, coisa de fé nenhuma. Seus preguiçosos. E ele, o que deveria ser um ato de libertação, se tornou um ato de sofrimento. O povo de Deus ficou magoado. Ô Moisés, você tinha que falar, meu. Você trouxe a gente, você arruinou a gente. Agora está muito mais difícil de trabalhar. E o Moisés, imagina, né? Ele, em meio a todas as pessoas, milhões de pessoas trabalhando e olhando para o Moisés, seu desgraçado, se não fosse você, a gente estava passando por isso. Imagina ele ouvindo isso todo dia. Não de uma pessoa, de uma nação inteira, milhões de pessoas. Esse Moisés. Imagina o peso que o Moisés estava carregando.
Primeiro, de ouvir um não do faraó, embora ele tenha falado em nome de Deus. E segundo, de levar o peso de toda aquela nação chorando em frente aos seus olhos. É nesse contexto que eu gostaria de ler esses versos, que fica em Êxodo 6. Eu farei a leitura. Foi nesse ínterim que Deus fala a Moisés. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país dele. Olha só a resposta de Moisés. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o Faraó? E ainda mais, ele coloca: eu não tenho facilidade para a fala. É um momento de total desespero. Atrás, Deus empurrando Moisés: vá, vá. Ali na frente, Faraó, milhões de pessoas olhando feio. Não vai, não vai. Porque se você for, a gente vai se ferrar mais. Fica na tua, Moisés, fica na tua. Aí Deus: vai, vai, vai. Meus queridos, como é que está a sua fé? Como é que você está diante da palavra de Deus? Como é que você lida em como falar de Deus para as pessoas? Talvez nós estamos na mesma situação que Moisés. Toda vez que você lê a palavra de Deus, aquela palavra te incomoda. E quando você vai dar os passos para dizer algo de Deus, a realidade não condiz. O meu trabalho não condiz com a palavra de Deus. Meus filhos, não adianta eu falar para meus filhos, porque o que eu falo, eles não me dão ouvidos. O mundo que nós vivemos não tem nada a ver com Deus. O que é que tenho a falar? E toda vez que eu falo de Deus, é só prejuízo. Em que sentido? Toda vez que eu falo de Deus, eles falam: quem é você? Vai cuidar da sua vida. Faça você direito as coisas. Você dá menos calote. Seja um exemplo. Você que não é exemplo de vida, vem dar sermão para a gente. É isso de quem você vai ouvir? É do seu cônjuge. Que mané Deus. Você virou santo agora. Se liga, mostra quem você é de verdade. Seus filhos vão olhar para você: quem é você para dizer isso, pai? Você fuma, bebe, depois vai para a igreja. Quem é você? A palavra te incomoda, mas a realidade, as minhas limitações impedem que eu possa dizer algo sobre Deus. Será que eu e você não estão vivendo nesse limbo? Podemos dizer, nessa crise. A crise existencial. Cara, quem sou eu? Eu sou cristão? Eu sou quem? A crise, podemos até dizer, espiritual. Mas, meus queridos, a grande novidade que eu quero dizer a vocês, que Deus, Ele não vai deixar você nessa crise. Ele quer que você vá além do fracasso, além do não, além das suas limitações. Ele quer levar você e eu para muito mais além. Amém? E para isso, o primeiro tema que eu coloquei é: fale mesmo assim, fale de Deus mesmo, porque Deus não tem plano B. Quando Deus chegou a Moisés, ele não errou de endereço.
quando Deus chama Moisés para cumprir essa missão de resgatar o povo de Israel das mãos do Egito, Deus não ficou assim com dúvidas. Será que esse Moisés vai dar conta do recado? E ele está neste momento, né, reclamando, né? Cara, eu não consigo, não dá, chama outra pessoa, eu não sei falar direito. E Deus, observando a atitude de Moisés, ele não ficou assim, sabia que o Moisés iria me decepcionar, sabia que ele iria dar para trás. Putz, vai ter escolhido outra pessoa. Deus, ele não escolhe outra pessoa. Ele faz de você o plano A. Fale mesmo assim, porque Deus não tem o plano B. Esse é o primeiro assunto que eu quero tratar. Quando Deus chegou a você, através do Espírito Santo, e trouxe você para a salvação, Deus tem um propósito especial para você. É lógico, né? Moisés, né? Ele, no seu protagonismo, porque o grande problema que nós temos em cristão é que nós achamos que nós somos o personagem principal. Deus tem que fazer tudo através de mim e nós temos a mania de grandeza. Nossa, se Deus vai ter que permitir uma visão desse tamanho. Mas isso é ganância humana. O que nós precisamos ter, o relacionamento correto, é um dia de cada vez. Basta ao mal o seu dia. O relacionamento que nós devemos ter com Deus é cada passo. Não almejar, não, eu vou fazer da igreja a maior igreja. Putz, aí o diabo fala, esse que é o escolhido. Não é. Eu vou fazer o meu trabalho para que eu possa ganhar dinheiro, eu vou ajudar muitos. Nossa, meu filho, tira o cavalo da chuva, porque esse é o prato cheio para o diabo. Vai usar sua ganância em nome de Deus. Como Moisés fez. A primeira vez ele falhou. E essa segunda vez também, aparentemente, falhou. Por isso, quando Deus vem até você e te levou à salvação, tenha certeza que Deus vai trabalhar com você. E os nossos fracassos, os nossos pecados, as nossas limitações, fazem com que calem a nossa boca, fazem com que a gente não fale de Deus. Mas Deus fala assim, calma aí, você vai parar por aqui, porque Moisés estava ali. Ninguém vai ouvir, nem Faraó, nem o meu povo. A minha família não me ouve, minha esposa não me ouve, meu filho não me ouve. Na igreja ninguém me ouve. Quem vai me ouvir? Chama outra pessoa. Será que eu e você estamos nessa situação como Moisés? Se esquivando do propósito de Deus? E você fala, Senhor, o Senhor já colocou pastor, eu não preciso fazer essa obra porque é pastor. Não. Deus não tem plano B. O único plano que Deus tem é você. E você foi escolhido. Deus não errou de endereço. Ele quer fazer através da sua vida para que você vença as suas limitações, vença os seus fracassos. Você em crise ainda, Deus quer te usar. Ele quer que você dê um passo além da sua própria realidade. Só assim que nós possamos crescer e olhar a Deus. Enquanto nós estamos introspectos, apenas olhando as minhas deficiências, é impossível fazer as coisas de Deus. Mas quando Deus fala assim, meu filho, você vai parar por aqui? Olhou a realidade contrária de você, e você vai tampar a Bíblia e não quer a palavra de Deus para te incomodar, porque toda vez que você abre a Bíblia incomoda você e você percebe que você não é capaz. É essa vida cristã que você vai viver daqui a 10, 30, 20 anos? Não. Deus quer que você supere as suas limitações. Meus queridos, eu vou contar um breve testemunho da minha parte.
Quando entrei em Ioná, lá atrás, era para cuidar do ministério junto com o pastor Jairo, né? Naquela época o pastor Jairo era o responsável do ministério português. Só que com o passar dos anos me escalaram para dirigir as matinais em coreano. Eu falei, caramba, por que me colocaram na matinal coreano? Se tem pessoas que falam melhor coreano do que eu vou passar vergonha, as pessoas vão reclamar de mim, e o público coreano é muito mais cri-cri. Então, eles vão falar, não, esse Davi que não fala coreano, por que colocar esse cara aí? E eu estava muito resistente, apenas olhando para as minhas limitações do meu coreano. Não. E é com essa atitude que eu vinha aqui e falava de Deus em coreano para as pessoas. Muito resoluto, eu não quero ir. E toda vez querendo fugir desse compromisso, Senhor, será que eu não posso ficar doente? Será, sabe, você coloca tantas outras desculpas, né? Nossa, será que não vai vir um trovão? Será que, sabe, você coloca outras maldições só para você se esquivar da situação. É o que o Moisés está passando neste momento. Chama outra pessoa. Alguém que fala melhor coreano. Por que é que me pediram isso? Para mim era um peso muito grande para lidar com essa situação. Meus queridos, quando eu comecei a perceber que apesar que as pessoas foram homens que me colocaram na escala do coreano, quando eu comecei a aceitar que aquilo não foi homens, mas foi Deus, tudo mudou. Tudo mudou. Ficamos em crise porque o farol disse não, porque o povo reclama, porque a esposa reclama, porque a filha reclama, eu vejo meu pecado e eu reclamo. E nós somos resistentes. Não. Mas quando eu comecei a perceber que Deus usa as pessoas para falar a mim, para me deixar em crise, quando eu perceber que a crise, Deus permite crise por quem seja. E quando você aceita essa crise como vinda de Deus, é o momento onde você vai superar as suas limitações. Amém? Enquanto você achar que vem de homens, você quer resistir, você quer retrucar, você quer lutar, você quer vencer os caras, quer provar o contrário. Mas quando você aceita que isso é de Deus, você fala assim, Pai, me ajuda. Me ajuda a vencer. Não é como Moisés, até esse momento, não quero, resistente. Pai, se eu sou o único plano, se o Senhor não tem um plano B, se você me designou para isso, então eu vou aceitar. Meus queridos, não resista. A gente acha que Deus falando, você vai resistir. Não, Deus usa pessoas para falar a você. Você sabe, você examine as suas piores crises que você está vivendo. Deus está usando essa pessoa para mudar o teu coração. A atitude é diferente. Você não é mais resistente, você agora está propício para ouvir a voz de Deus. O que o Senhor quer dizer através dessa pessoa, o que o Senhor quer transformar no meu coração, você está disposto a mudar, porque aquilo, Deus está usando aquela pessoa para te transformar, independente de quem seja essa pessoa. Não é aquela pessoa exemplo que vai te dar crise, mas as pessoas que você não gosta também, essas pessoas são instrumento para que eu e você possamos transformar. Meus queridos, meu coreano ainda não é bom, mas no momento que eu aceitei esse desafio, eu falei, Pai, tá bom, agora o problema deles que vão vir, agora o problema é deles, se eu falar tudo errado, não me importo, porque se o Senhor me colocou aqui, então o Senhor dá um jeito. Então olha só a atitude, né, de não quero, agora um pouco folgado, né, agora sim, agora eu vou aceitar, então, agora eu vou abrir a boca em coreano,
que eles entendam o que for. O Senhor me capacita. Essa é a minha transformação da resistência para estar disponível e você está pronto a crescer. Isso, meus queridos, o que é ser matinal? Eu comecei a dirigir a oração de sexta em coreano. O que era para ser só matinal, eu comecei a pregar no culto da tarde, que é um pouco mais curto. Chegou, enfim, também que comecei a pregar em cultos coreanos, acredita? E semana que vem tem estudo bíblico em coreano, personagem bíblica. Eu falei, caramba, né? A minha resistência a não fazer uma matinalzinha. E quando eu falei, sim, Senhor, aceito, Deus fez com que possa ser usado por Ele. Meu coreano ainda é deficiente. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou analfabeto. Eu sou analfabeto funcional, alfabetizado, mas funcionalmente. Ou seja, eu sei falar, mas não sei ler direito. Ainda nem sei escrever coreano direito. É nessas condições que Deus está me usando no ministério coreano. Meus queridos, muitas questões podem vir de homens. Inclusive, as crises podem vir de pessoas. Mas aceitar a convite de Deus é uma oportunidade para que você possa superar essas crises. Amém? Então, diga à pessoa do seu lado, meu irmão, vai falar de Deus mesmo assim. Diga aí, irmã, vai falar de Deus mesmo assim. Sabe por quê? Agora diga assim, porque você é a única opção de Deus. Deus não tem plano B. Deus não errou o endereço. Cara, Deus chamou você para falar de Deus, para sua família, para o seu cônjuge, para o seu trabalho. Ele não tem opção B. Por isso, para de reclamar, para de ficar... Não. Aceite. Não resista, aceite. Segundo ponto, fale a si mesmo porque o protagonismo é de Deus. Moisés, ele estava nessa situação porque ele olhava apenas o histórico da vida dele. E no histórico da vida deles tem 2 traumas, né? Mais uma vez, primeiro trauma, né? Ele como príncipe egito, o que levou 40 anos para cicatrizar, né? E outro trauma recente, com os 80 anos, o faraó falou não, e o povo, a nação unida agora, Israel, contra ele. Ele precisava mais 40 anos ou 100 anos para ficar numa caverna, ele queria desaparecer da face da terra. Nós achamos que eu e você somos capazes de fazer, como o nosso irmão Paulo falou, não, é só você se esforçar, é só você fazer. E quando o nosso histórico é positivo, eu vou falar, Deus é bom, Deus faz maravilha. Mas quando você olha para trás e vê que o histórico não é tão bom, aí você fica pianinho, né? Então, quando você está bem, eu falo de Deus. Quando você está mal, não fala de Deus. Quando eu ganho dinheiro, eu falo que Deus nos abençoou. Quando você não ganha dinheiro, será que Deus não me abençoou? E você não tem que falar de Deus, você não consegue resolver essa crise. Quando eu estou com saúde, eu falo de Deus. Quando eu não estou com saúde, Deus me abandonou. E ficamos nessa crise. Mas Deus, Ele não leva em consideração o meu e o seu histórico. Por quê? A obra é de Deus. A obra, todas as 10 pragas que estava por vir, a passagem do Mar Morto, não é Mar Morto, é Mar Vermelho, a passagem ou a coluna de nuvem e de fogo de noite no deserto, a comida que vinha de céu do maná, tudo isso, Moisés nunca iria imaginar e ele não é capaz de fazer.
ele não tinha fé e ele não era o santo bastante para promover tais milagres. A única maneira de que isso seja possível é a obra de Deus. Deus toma o protagonismo. Ele é o personagem principal da história de Moisés, da história de Israel. É isso que Deus está pedindo para Moisés, mas Moisés não estava entendendo. Não, quem sou eu? Olha para mim, Deus, eu sou um pobre coitado. Eu não sei nada de Deus, eu não sei nada de Bíblia. Não é isso. Não é porque você sabe muito a Bíblia que você é capaz. E não é porque você não sabe nada da Bíblia que você não é capaz. Você sabendo quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer é motivo suficiente para você falar de Deus, meus queridos. Não é o seu conhecimento da Bíblia. É sua fé depositada em Deus. Isso muda. Isso faz total diferença. É isso que Deus está falando para Moisés. Moisés, vá, fale. Não é para falar de você. É para falar de mim. Meus queridos, nós calamos a boca, não falamos de Deus, por quê? Porque você coloca a sua pessoa em primeiro lugar. Porque para falar de Deus, você precisa colocar a sua pessoa. E quando coloca a sua pessoa, não tem o que falar. Você sabe quem você é. Você sabe das nossas limitações. Mas quando você coloca Deus com coração humilde e sabe dessa possibilidade de quem Deus é de verdade, é suficiente. A fé que move montanhas. Você precisa dar o crédito a Deus. Você vai falar de Deus e você não vai falar de você. Às vezes eu não gosto da parte de testemunho, né? Porque você precisa falar de você, né? Eu fiz, né? Mas o testemunho que Deus quer, Deus fez. É isso. Então, a próxima vez que forem testemunhar, fala de Deus, não fala de vocês. Fala que Deus, da grandeza maravilhosa Deus, que Deus me transformou, né? Lógico, irmãos, Paulo falou nesse tom. Graças a Deus. Fale do que Deus tem transformado o meu coração. E não fala porque Deus fez isso, agora eu tenho um carro, Deus fez isso, tenho uma casa. Não, não é. Isso não é testemunho, isso é você pegar o protagonismo para você mesmo. É mesmo que dizer que só pessoas ricas e inteligentes podem falar de Deus. Não, está errado, está errado. Qualquer um pode falar, desde que você coloque Deus no lugar certo. Deus que vai fazer. Por isso, nós podemos obedecer facilmente a palavra de Deus. Vá, fale a Faraó. Diga o que eu estou prestes a fazer. Meus queridos, vá lá, diga ao seu cônjuge, não o que você está disposto a fazer. Diga o que Deus está prestes a fazer na vida do seu cônjuge, o que Deus está prestes a fazer na minha vida, o que Deus está prestes a fazer na vida dos seus filhos, o que Deus está prestes a fazer no seu trabalho, nos seus negócios. É isso que nós precisamos declarar. Deixa Deus fazer o trabalho dele. E nós, humildemente, precisamos deixar o protagonismo de Deus. Lembra de Saul? No começo, o que aconteceu? O rei Saul, ele foi eleito rei, mas o que ele quis trazer o protagonismo para si mesmo. E quando eu e você trazer o protagonismo para nós, o que Deus faz? Ele te rejeita. Ele coloca um outro que tenha um coração segundo o coração de Deus. Deus colocou Davi. Por isso, meus queridos, a substituição pode acontecer quando você não entender esse protagonismo. Quando falar, pastor Davi, essa igreja é minha, vai ser minha do jeito que eu quero, acabou. Davi, alto. Vê um outro segundo o coração de Deus. Essa
é a lógica de Deus. Isso que Deus estava ensinando a Moisés. Por isso, vá mesmo assim. Fale mesmo assim. Meus queridos, queria convidar vocês a curvar a cabeça. Eu convido a equipe de louvor aqui. Para finalizar, eu quero ler um versículo em Filipenses 1,6, diz o seguinte: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Meus queridos, a boa obra já começou no teu coração. Você é o plano único de Deus para alcançar as pessoas. Não resista. Aceite. Aceite essas crises. Porque é a partir dela que você pode superar as suas limitações. Deus quer levar você muito além do que você pensa. Nós somos pessimistas. Deus quer levar você pela ótica de Deus. Por isso, meus queridos, o protagonismo é de Deus. A única função que nós devemos fazer é apontar para Cristo. Mas muitas vezes nós temos apontado para mim e para as pessoas. Aponte para Cristo apenas. Então eu e você seremos capazes de falar de Jesus. Então feche seus olhos. E o primeiro tema de oração é essa. Deus escolheu você e mais ninguém. Deus escolheu você para falar de Deus para sua família, amigos e não crentes. Diga a Deus: Senhor, eu não quero mais resistir. Eu vou falar. Eu vou falar. Segundo tema de oração é o seguinte: Pai, não é sobre mim, sobre os meus planos, a minha felicidade, mas é sobre o teu reino. Senhor, tome o protagonismo da minha história. Eu entrego nas suas mãos. Eu quero apontar para ti somente. Faça essa oração.